Muita gente diz que Deus não castiga ninguém. Mas por que está escrito? Deus não castiga ninguém. Muita gente diz. Mas a Bíblia foi feita para a gente ler. Aqui a palavra de Deus fala assim: castigo de diversos povos, a sentença pronuncia pelo Senhor e pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor pôs os olhos. O Senhor pôs os olhos, né? Tem uma palavra. É uma palavra muito forte, né? Deus, ele vê nós por dentro e por fora, interno e externo. Quer dizer, o nosso coração, ele vê nossas atitudes, nossas ações, tudo que nós venha fazendo e às vezes vai fazer futuramente. Deus, ele vê. Ele prevê o futuro da gente. Por que Deus fala de castigos, diverso castigo sobre o povo? Porque ele já sabe quem são o homem, a maldade que às vezes praticamos. Aí ele nos castiga da maneira a qual ele sabe castigar. Ele sabe como agir. Ele sabe como punir. Ele sabe como fazer. Pôs os olhos sobre os homens. Deus, ele pôs os olhos sobre os homens. Os homens, quer dizer, diversos homens. A gente sabe que no mundo há muitos homens. Então, cada um que plantou de forma, uns agradou a ele, outros desagradou. Aquele que desagradou de uma tal maneira que ele pôde punir, ele vai punir e as pessoas vão sentir na pele. Né? É como muitas das horas a gente pensa assim, nós já sabemos que tudo de Deus é bom, mas a gente só quer a bondade de Deus, nós não quer ser castigado, nós não quer ser punido, mas ele tem como punir, ele tem como fazer a volta, porque os olhos dele estão no observando. Então, também tem uma palavra que ele diz que ele nos observa, né? Como aqui ele está falando, ó. Pôs os olhos sobre os homens e sobre todos os tribos de Israel. Quer dizer, não escapa uma pessoa que Deus não esteja com os olhos fixados, olhando, observando, sondando a mente e o coração, aonde o coração traça a maldade. Quantas as pessoas agora, neste momento, têm um pensamento negativo contra a minha pessoa, querendo saber algo da minha vida. São várias pessoas.
mas eu não posso afirmar ninguém. Mas Deus, ele observa quem julga e quem não julga. E aí ele dá o castigo que merece. Aqui em cima está falando castigo diverso. Então ele sabe como castigar. Ele sabe. A palavra de Deus diz para que não julgamos, para que não somos julgados. Porque se nós julgar, o castigo dele vem sobre nós de uma tal maneira que fica sem explicação. Então ele sabe como punir. A melhor coisa de nós é dobrar o nosso joelho, da alma, do coração e sentir a dor do outro. Nós temos que esquecer de tudo e sentir a dor do outro, mas não julgar. Mas Deus está com os olhos sobre todos os homens, está escrito aqui, sobre todos os homens. Não tem um homem que Deus não esteja com olho. Ele está fixado, olhando o lado bom e o lado mal. Aí quando ele encontra o lado mal daquela pessoa que ele conhece profundamente o coração, ele dá o castigo que merece, diversos castigos ele vai castigar. Deus é poderoso para sondar a mente e o coração. Não adianta a gente querer ser bonito por fora, externo, ser bonito externamente, mas dentro de si há uma maldade. Aquela maldade que carrega no coração, tentando desviar algo que você não tem. Não, a gente tem que ter uma mente pura para saudar e para abençoar, para falar bem, e falar bem mesmo de coração. Fulano é bom, fulano é uma pessoa boa, e não pode em nenhum momento traçar maldade no coração. Porque se você traçar uma maldade no seu coração, você está suscetivamente ser castigado pelo próprio Deus. O Deus é para todo, Deus é bom para tudo, mas Ele sabe como nos castigar. Ele sabe como nos castigar. Amém. Eu louvo a Deus pelas palavras que Deus traz sobre mim, que cabe a minha vigilância, vigiar várias coisas. Várias coisas a gente tem que vigiar, porque da mão de Deus ninguém se livra. Deus é bom? É. Mas da mão de Deus ninguém se livra. A Bíblia está escrito da ingratidão de Israel. Talvez tem pessoas aqui que já recebeu tanto bem de tantas pessoas, tanto bem de Deus, mas não sabe o outro lado. Com qualquer coisa, quer dar punhalada no outro, no A, no B, no C. Você que vê esse vídeo já deve ter visto pessoas falando assim com um amigo, um com o outro, falar assim: fulano me paga, fulano fez isso, ele me paga. Não é para falar assim. Você não pode olhar para uma pessoa desse jeito. Você tem que olhar para a pessoa com o lado bom. Seja sensível a outra pessoa, para que você não seja castigado. Porque Deus, quando Ele manda a ordem dEle, você vai ficar de uma forma sem resposta. Não desafia Deus, achando que qualquer palavra que vem nos seus lábios vai tirar
aquilo que Deus já decretou. O castigo de Deus, ele sabe como castigar. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Se nós cremos na Bíblia, temos que saber que ele castiga. Ele castiga. Eu vou ler mais uma palavra aqui, ó. Tem uma palavra essa Bíblia aqui, a tradução é diferente, ó. Essa Bíblia aqui, a tradução dela é diferente. Tem uma palavra nessa Bíblia aqui que Deus fala, uma palavra que ele não tem pena e nem dó, ele tem misericórdia. Então, nós não devemos ter pena de ninguém. Não. Deus, ele fala nessa Bíblia aqui: eu não tenho pena nem dó, eu tenho misericórdia. O que eu tenho que fazer? Eu também tenho que ter misericórdia. Eu tenho que falar: Deus, tenha misericórdia de fulano. Tem misericórdia do seu João, do seu Mané. Mas eu não posso me queixar a Deus e falar: nossa, eu estou com pena de fulano. Eu estou com pena de seu João, estou com pena de seu Mané. Não, porque está escrito na Bíblia. Está aqui, ó. Eu estou com duas Bíblias aqui. Uma da tradição diferente. Só que nem todas as pessoas procuram a saber referente uma palavra que fala lá em Gênesis e vim cá no Novo Testamento para fechar a palavra, ter um encontro do poder que há do Espírito Santo. Encontro, aquela palavra, ter o paladar, você sentir Deus falando contigo. Tem gente que só prega aqui uma coisa que você não quer ouvir. Uma coisa que você quer ouvir. E não prega aquilo que ninguém quer ouvir. Tem que pregar o que ninguém quer ouvir. Não pode botar tapete para ninguém. Deus, ele não tem pena e nem dó. Está escrito na Bíblia. Ah, eu acredito em Deus. Deus não fala assim. Ah, pois está escrito. Deus, ele não tem pena e não tem dó. Ele não tem pena e não tem dó. Ele tem misericórdia. Nós temos que recorrer a Deus a todo tempo. Deus, ele é bom. E é justiça também.